Bem, o tema dessa noite se chama separação temporária. A princípio, quando a gente decide de esmiuçar um tema, a gente fica com receio, né? Principalmente quando a gente se fala de perda, principalmente de entes queridos, né? Poderia até ser esse tema, perda de entes queridos, mas a gente tem que começar a nos educarmos. Então não é perda, é uma separação momentânea e temporária, a qual, através dos estudos, conforme fui pesquisando, a gente vai vendo que é uma situação até confortável, quando você está estudando, você está aprendendo algo e vê que não é tão assim agoniante. Quem passa por esse momento, a gente sabe que é um momento difícil, mas vamos tentar entender, compreender isso, para facilitar cada vez mais. Me sinto à vontade para falar sobre esse tema, porque já perdi pai, já perdi mãe, já perdi irmãos, olha o egoísmo, né? Perdi, eles se separaram de mim. E logo logo estarei indo junto com eles, ou nos encontrando em outras vidas também. Bem, então, sempre no início das nossas reflexões, né? Vamos refletir um pouco com algumas questões. Primeira, o que torna a morte tão terrível? Porque a gente já vê a morte como algo horrível. A gente tem pavor disso. Por que não a aceitamos? A gente sabe que existe, sabe que é fato. Alguns falam que a única verdade que tem nesse mundo é que a morte vai vir um dia. É a única certeza que a gente tem, né? Mas por que a gente não aceita? Vamos tentar entender isso. Por que a negamos? E ela realmente existe? Vamos ver também, né? Se ela realmente existe ou não. Ela é um castigo de Deus? Principalmente quando uma criatura jovem se vai, é mais agoniante ainda, né? Pais que perdem os filhos, parentes também que sofrem com aquela dor, e muitas vezes a gente até questiona a existência de Deus, né? Se Deus é bom, por que Ele deixou ela partir? Temos que entender isso também, o que acontece. A gente vai estar falando sobre isso. E aí, o fundo, eu trouxe um filme, uma dica de filme, que é Um Olhar do Paraíso. É um filme que tem 10 anos, vai completar 10 anos agora em 2020, né? Ele foi criado em 2009, mas a sua aparição foi em 2010. Que fala sobre uma adolescente, uma menina, que saindo da escola e voltando para sua casa, ela é assassinada. E aí o corpo dela desaparece, os pais têm que procurar, e ela vai... É um filme espiritualista, né? Ela vai para um lugar como se fosse um plano espiritual. E ela ajuda os pais a achá-la, né? E também que o criminoso seja preso também, de certo modo. Não vou contar o filme, senão perde a graça, né? Mas é muito interessante esse filme. Fica a dica para vocês. E o que é necessário para a sustentação da serenidade e do equilíbrio diante da partida de um ente querido? Mais uma vez, é difícil? Mas quantas vezes a gente já viu pessoas que perdem entes, que se separam e estão equilibradas emocionalmente, independente de religião? Já teve amigos meus que perderam filhos. Você vai no velório, a pessoa está totalmente serena. Isso se chama fé. Então, o que é necessário para essa sustentação? No que pode nos beneficiar a vivência de uma religiosidade mais equilibrada? Como eu disse no início, o estudo é o mais importante. Quando eu começo a pegar as obras de Kardec, ou outras obras que falam sobre o assunto, inclusive já tivemos até, acho que há 3 anos atrás, um palestrante que abordou esse tema aqui também, né, Roberto? A gente vai nos beneficiando com isso e vamos ficando mais serenos. Vamos entendendo que a gente entende que a gente está na fila, e é uma fila sem ordem,
A qualquer momento a gente sai dela e parte para o outro lado. Mas o estudo é o mais importante para a gente manter essa serenidade e a nossa fé também. Bem, como eu disse no início, perda ou separação. Nunca devemos falar em perda. E por que a gente fala perda? Sempre a gente volta para a questão do orgulho e do egoísmo. Tudo é nosso, tudo é meu. É meu pai, meu filho, minha irmã, minha família, minha saúde, minha vida, e nada é nosso. Nem o nosso corpo é nosso. Ele é emprestado. É dado para a gente quando a gente nasce e se despende da gente quando a gente morre. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Esse esse egocentrismo. Pessoas muitas vezes passam 1, 2, 3 anos de luto, não se desprende da pessoa que partiu, e aí sofre os dois, né? O que está lá no plano espiritual, o sofrimento que está, e o de cá também, que está quase indo também, tem alguns que vão. Já teve situação de filho estar enterrando o pai num dia, no outro dia o filho está sendo enterrado, e um dia antes pedindo, me leva, me leva, me leva, e aí terminou indo também. Você vê como que é forte essa dor. Devemos pensar então em termos de separação temporária. Como eu falei, a gente pode se encontrar em outras vidas, em outras encarnações, ou até em outros mundos. Tudo vai depender do que já vem sendo trabalhado pela gente. Se lembra de André Luiz quando encontrou a mãe dele lá no nosso lar? Como foi bom para ele, como foi importante para ele encontrar a mãe, mas tudo dentro do seu tempo. Então, como pensar nos entes queridos desencarnados? Primeiro, sempre lembrar dos momentos felizes, dos bons momentos. Segundo, raciocinar em termos de fato consumado. Aconteceu. Não tem mais o que ser feito. Pensar em termos de separação e não de perda. E sempre confiando em Deus. Sempre. No que consiste a contribuição da doutrina espírita para essa inevitável realidade? Dentro do espiritismo, estudando, a gente encontra o raciocínio lógico, né? Dentro das obras principalmente de Kardec, que nos consola e nos conforta. E aí isso dentro da doutrina espírita, que muitas vezes a gente vai num velório de uma pessoa que é espírita ou a família é espírita, você percebe que não tem sofrimento. Pode ter dor, pode ter agonia. Eu mesmo, estudando para esse tema de hoje, o palestrante, ele trabalhou sobre o tema acho que não estava com 20 dias que tinha perdido a mãe. E percebia no tom de voz dele aquela questão do luto ainda, né? Da dor. Mas a doutrina ela é consoladora, a doutrina espírita. E aqui uma frase de Chico que fala: aquele que amamos não morre, jamais, apenas parte antes de nós. E baseado também no Evangelho segundo o Espiritismo, não vou me recordar agora qual, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, também traz bastante mensagem para a gente também consoladora. E alguns espíritos até rigorosos, duros. Tem um espírito que ele chega a dizer que, para a mãe que perde um filho, né? Por que você fala que o filho tinha uma vida pela frente? E aí ele questiona: que vida? Essa vida de sofrimento que vocês levam? Mas se você for refletir, nós estamos num mundo de provas e expiações. E a pessoa partiu, dependendo
como que vem a transação dela para algo melhor. Isso que devemos entender. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, tem a definição, Kardec pergunta, né? Que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo e não o planeta Terra, fora do mundo material. Para a gente começar a entender essa questão da separação, estou trazendo a questão do espírito, para a gente conseguir entender quando o espírito se separa do corpo, o que acontece, para a gente compreender melhor e poder refletir e até ficar mais consolado. Então pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. O Espiritismo ensina-nos que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo tão somente o seu envoltório. Assim, no homem existe três coisas: o ser humano, o tríplice aspecto. O corpo, quem morre é o corpo, não é a gente. Isso é bem claro para a gente, que a nossa vida ela é eterna. A gente já vem trazendo ela de muitas outras vidas. Então, o que morre é o corpo por ser algo biológico. Então, vai passando o tempo, o corpo vai ficando fraco e tudo mais, ou alguma doença, alguma coisa, e ele termina morrendo. A ligação do corpo para o espírito vem o perispírito, que faz essa ligação entre os dois e o espírito. Então, quando há o desencarne, há o desprendimento do espírito do corpo. E aqui fica o entendimento para nós espíritas, né? Que a gente começa a entender. Eu mesmo venho de uma religião católica. Eu era muito pegado ainda ao catolicismo, de ir em sepultura, de ir acender vela. E conforme você vai aprendendo a doutrina, você vai vendo que isso não é necessário. Eu, quando cheguei aqui no Paraná, eu tive vontade de até trazer os corpos do meu pai para cá, dos meus pais, de São Paulo para cá. E hoje percebi que não tem essa necessidade. Eles estão em outro plano, não estão lá não. Os restos mortais deles estão no cemitério lá de São Paulo, mas não tem essa necessidade. Meu pai, quando faleceu, eu ia toda semana no cemitério visitar ele, conversar. E depois a gente vai percebendo que não tem essa necessidade. Então, voltando, o corpo é o ser material, análogo aos animais e animado pelo princípio vital. A alma, o ser imaterial. O espírito encarnando o corpo, e o laço que prende a alma ao corpo é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, a que Kardec deu o nome de perispírito, que faz essa ligação. E aí depende da idade da pessoa, desde um bebê até uma pessoa de 120 anos. Esse espírito ele já vem de muitas vidas, e já com a sua missão, já com seus problemas, com seus acertos, com seus erros. Então ele vem para esse mundo cumprir sua missão. Pode ser curta, pode ser longa, mas é o espírito que a gente estamos trabalhando, estamos conversando aqui. Ele veio e foi, e se mantém. E se tiver traçado para a gente se encontrar, a gente vai se encontrar. Quando ocorre a morte e desligamento, então a morte é do corpo, como eu havia falado, puramente físico. O espírito ele se desprende do corpo através do perispírito. Então é um desligamento puramente espiritual. Já vem uma equipe socorrer esse corpo em muitos casos, e ele retorna para a parte espiritual. Também o espírito, em determinados momentos, também sofre. Se for um espírito muito egoísta, muito orgulhoso, e não aceitar essa morte do corpo dele, vem a equipe, ele não aceita ajuda e ele fica ali.
vai para o velório, vai para o cemitério, não se desprende, até conseguir. Volta a estar ao nosso lar. O que aconteceu com o André Luiz quando desencarnou? Para onde que ele foi? Ele não aceitou. Na questão 149, Kardec ele pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? E olha o que o Espírito responde: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartará momentaneamente. Simplesmente volta a ser espírito, vai lá rever tudo o que ele fez, e aí vai existir uma nova programação para uma nova encarnação, para uma nova vida. E aqui é como agir em velório. Por que eu estou trazendo isso? Gente, hoje em dia, eu mesmo particularmente não gosto de ir em velório. Não gosto. Pode ser meu melhor amigo, compadre, parente, mas olha, se eu puder evitar, eu não vou. E não é por falta de respeito, nem do corpo que ali está, nem perante a família. Hoje, velório, em alguns momentos, a gente não pode generalizar, talvez se tornando um ponto de encontro. Rever os familiares, ficar batendo papo, e muitas vezes o corpo fica esquecido ali. E o espírito que está ali em torno do corpo, se ele não aceitou o desligamento, começando a observar tudo aquilo. Então, quando a gente vai, olha lá, como muitas dos espíritos ainda não estão ligados ao corpo físico, muitas vezes eles ouvem nossas vozes, sentem as energias e vibrações que estão naquele ambiente, e por isso é fundamental evitar críticas e piadas no local. Pelo menos a maioria dos velórios que eu fui até hoje sempre tem. Maus pensamentos. Mas se vai com afinidade, evitar maus pensamentos. E atitudes inadequadas. Chegar no velório e jogar truco. Não tem como, né? O que é o correto fazer? Se manter em prece, se manter em oração, mandar vibrações do Espírito. Respeita todos os familiares naquele momento. Então o ideal é ficar quieto, não é ficar batendo papo, não é ficar jogando conversa fora. E sempre o silêncio respeitoso, até o momento do enterro. Então fica como sugestão, né, como agir no velório e sepultamento, em respeito ao espírito que ali está, que muitas vezes não foi socorrido ainda. Herculano Pires nos traz essa mensagem: os que partem antes de nós concluir a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena, mas como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. Então, eles vivem com a gente, sentem. Então, não tem a necessidade de ir lá no cemitério fazer uma prece para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos que eu perdi. Se eles estiverem próximos de mim, eles vão sentir isso. Se eles já estiverem em outro plano, também. Ou de repente já até encarnaram de novo. Pode ser meus filhos, hoje. Eu perdi uma irmã, né, recém-nascida, e perdi um irmão com 16 anos. Isso há 44 anos atrás, antes de eu nascer. Eles partiram, né? De repente, hoje pode ser meu filho e minha filha. Eu tenho um filho de 20, tenho um filho de 14. Se estiver na programação, não tem como dar certeza, lógico, né? Mas quem sabe? A perda de entes queridos nos abala profundamente, a questão da dor. Mesmo compreendendo a grandiosidade da vida espiritual e a eternidade da alma, somos compelidos ao choro, à tristeza
E muitas vezes nos entregamos ao sentimento de incompreensão, como se aquilo fosse um castigo ou um ensino. Não devemos pensar que é castigo, principalmente que Deus quer assim, tá? Procurar entender, a tristeza ela vai ser natural, tem as fases do luto, eu não trouxe, mas a primeira fase, você se entorpece, você não sente, muitas vezes fica até fora de si, mas depois você vai aceitando, e aí depois você vai fazendo as orações, vai entendendo aquela entrega, de fato, deixa o espírito partir para o plano espiritual tranquilamente. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela partiu, ela ficou 30 dias internada. Ela ficou 7 dias, voltou para casa para se despedir da casa e dos netos, voltou para o hospital e ficou mais 21 dias internada. E com o terceiro dia, a gente podia ligar para a UTI e perguntar como que era o estado, né? Então era estado normal, depois tinha um estado grave e estado muito gravíssimo, né? Então, primeiro dia eu liguei, estado normal para grave. Ah, tá bom, vai melhorar, né? No outro dia eu liguei, está grave. Aí no terceiro dia eu liguei, como que está? Gravíssimo. Eu entrei em desespero, comecei a chorar, comecei a gritar, minha esposa teve que chamar vizinho para me acudir, eu fiquei totalmente fora de mim. Isso com 3 dias que ela estava na UTI novamente, né? E naquele momento aí eu percebi que já estava perdendo minha mãe. Ela ficou mais 20 dias na UTI. Tanto que no último dia que ela desencarnou, eu ainda cheguei no ouvido dela e falei: mãe, só quer partir, pode partir. Não fica presa nesse corpo. Já fazendo hemodiálise, tudo, né? No caso, a gente já tinha parado, falei, pode partir. Eu vou ficar muito bem com a minha família aqui. E aí, justamente naquela noite, ela partiu, ainda veio o perispírito dela, o espírito, me visitar, que eu percebi isso, eu fui para a cozinha estudar, né, que eu estudava na época, e estou de cabeça baixa, quando eu levanto aquela massa cinzenta, mas sumiu. Foi a única vez que eu vi alguma coisa assim de espírito, foi a única, mas partiu. E bem naquele momento, aí parei de estudar, fui dormir, fui deitar, o celular tocar, então vim aqui no hospital, falei assim, minha mãe partiu. Olha, eu não chorei, fica triste, lógico, com certeza, mas foi um dia que eu fiquei bem sereno. Não sofri tanto quanto meu pai, que foi mais de 20 anos atrás, mas a gente sempre tem que manter essa serenidade, isso é muito importante. Mas perder também é uma evolução, tanto para quem parte, quanto para a gente que está aqui. Se torna também uma evolução. A gente aprende muito com isso, a gente amadurece. Separar-se de alguém que necessariamente precisa ausentar-se para alçar outros voos é também evolução. Precisamos compreender isso como um desapego. Então, como eu disse no começo, nada é nosso, nem o nosso corpo é nosso. Precisamos nos educarmos a desapegar das coisas, tanto bem materiais quanto pessoas. Temos que aprender isso. E mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visitem, busquemos compreender que, entre aspas, morte não é um ponto final na existência humana. Somos seres eternos, dotados da bondade, pois somos filhos de Deus. Compreendamos que o desenlace carnal é o encerramento de uma etapa e não o fim de uma vida. Essa transição não está acabando, a gente vai estar continuando. Eu fico muitas vezes admirado com pessoas que só existe essa vez, que quando, com as suas religiões, lógico, né, afirmam que a vida é única, a vida é só essa. Aí eu falei, nossa, mas se a vida é só essa, não é condições, não estou achando a palavra certa agora,
Qual é a causa disso? Você tem uma vida única, muitas vezes está começando a vida, nem começou a vida, já morre, e pronto, acabou ali, cessou. Então, entendamos que o desenlace carnal é o encerramento de uma etapa. Estamos aqui nos aprimorando, nos evoluindo, vamos desencarnar com certeza, e depois a gente vai voltar, só que mais inteligente, mais sensato, já com um degrauzinho, já subindo um degrau. É demorado, não é tão rápido assim, mas podemos ter certeza que vai ser. Por isso, é importante que os familiares e amigos se recolham em prece no momento do desenlace, enviando vibrações energéticas que auxiliem o irmão desencarnado a encontrar na dimensão dos espíritos o amparo que necessita. Depois do passe, a gente vai para nossas vibrações. Essas vibrações também a gente emana também as pessoas que necessitam. Muitas vezes já está a ponto de desencarnar, e aí precisa só de um empurrãozinho, no bom sentido, lógico, de orações, vibrações, para o plano espiritual lá, chega lá, irmão, chegou a sua vez, vem com a gente, vamos progredir. Então, a vibração e a oração é sempre importante, principalmente para esses momentos, tanto para quem partiu, quanto para quem está sofrendo também na família. É muito importante também que a gente mande essas energias. Semana passada encontrei uma pessoa que já está 3 meses de luto por um amigo, e ela não pode falar nem o nome do amigo, que já começa a chorar. 3 meses de luto. Eu falei, moça, vai no YouTube, só escreve lá, perda de ente querido, assiste alguns vídeos. Espírita, ela não é espírita, né? Mas eu mando um momento espírita para ela todo dia. Aí eu sei que foi semana passada, e essa semana que ela tirou na fotinha lá do WhatsApp, né? A foto de luto. Colocou a foto lá acho que do afilhado dela, sobrinho dela, né? Mas você vê, 3 meses. E outra, tem uma mãe já de idade também. Ela falou assim, se eu perder minha mãe, eu não sei como fazer da vida. Eu falei, mas você tem que estar preparada para isso também. Então comece a se preparar, que sua mãe pode partir. Talvez nem a gente sabe quando a gente vai partir, né? Mas sua mãe partir, você tem que estar preparada para isso também. Então comece a se educar. Os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz é a certeza da continuidade da vida após aquilo que chamamos morte. Conforta-nos nesse momento, onde a dor e a tristeza embalam nosso ser. Eu costumo falar que essa dor, ela é intensa na primeira semana, mas depois ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E ela vai se tornando saudade. E é uma saudade, para que gente que fica aqui, ela vai se tornar eterna, né? Até a gente se desligar e conseguir encontrar com aquela pessoa. Então busquemos na fé o consolo e o equilíbrio para ajudar o amigo que parte, emitindo ondas positivas de paz, reforçando sempre as preces e as orações. Muito obrigado. Agora vamos para os